Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro A Malignidade do Pecado, por Thomas Watson. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Somos tendentes a defender nossos pecados dizendo: este não é um pecado pequeno? Quem suplicaria em favor daquele que busca destruir sua vida? Somos dispostos a dizer sobre o pecado o que Davi disse a Joabe a respeito de Absalão? Tratai-o gentilmente. 2 Samuel 18:5. Assim somos aptos a dizer: Senhor, trate os meus pecados gentilmente. Não seja tão duro em suas repreensões. Por que não? O pecado não busca tirar sua coroa de glória, como Absalão buscava tirar a coroa do seu pai? Ele não quer lhe abater? Portanto, se você for sábio, não o poupe. Faça com seu pecado o que Joabe fez com Absalão. Ele pegou 3 lanças e as cravou no coração de Absalão. 2 Samuel 18:14. Assim pega essas 3 lanças, a palavra de Deus, a oração e a mortificação, e ataque o coração das suas concupiscências para que elas morram. Faça como Sansão ao lidar com os filisteus. Eles o abateram e lhe arrancaram os olhos. Ele nunca desistiu até que se vingou deles e os abateu. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Juízes 16:30. Sansão morreu através da morte de seus inimigos, mas nós viveremos através da morte deles. Que todos os dias algum membro do velho homem possa ser mortificado. Qual é o fim de todos os deveres de um homem cristão, da oração e de ouvir sermões, se não enfraquecer e mortificar a concupiscência? Porque esse remédio espiritual é tomado senão para matar o filho do pecado. O pecado se insinua e implora para ficar mais um pouco, mas não demonstra misericórdia. Foi por poupar Agag que Saul perdeu o reino, e se você poupar o pecado, perderá o reino dos céus. Faça com seu pecado o que Samuel fez com Agag. Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. 1 Samuel 15:33. 4. Finalmente, que isso nos faça cansar de viver no mundo, pois enquanto vivemos no pecado, este nos abate. Nós comemos o fruto proibido e depois ficamos doentes. Isso deve aumentar nosso desejo de partir e deve nos fazer clamar: quem me dera ter asas como de pomba. Então voaria e estaria em descanso. Só então nos livraremos das víboras que nos atacam. Seja a morte, tudo é vosso. 1 Coríntios 3:22. Na morte teremos um jubileu eterno e seremos libertados de todos os pecados e de todas as tribulações. O pecado não existirá mais. A morte fere um crente como o anjo tocou no lado de Pedro e fez as suas correntes caírem. Atos 12:7. Assim, quando a morte toca um crente, ela faz as correntes dos seus pecados caírem. As tribulações não existirão mais. Esse mundo está cheio de tempestades. As aflições e as perturbações são alguns dos espinhos com os quais a terra está amaldiçoada. Mas no túmulo, um crente encontra o seu lugar de descanso. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados.
Jó 3,17. Deus em breve limpará todas as lágrimas. Apocalipse 7,17. Como isso deve fazer os santos desejarem partir e estar com Cristo. Filipenses 1,23. O fato de Israel ser tão frequentemente picado com serpentes fez com que se cansasse do deserto e que desejassem por Canaã. As hostilidades que um príncipe encontra numa terra estranha o fazem desejar estar em seu próprio país, onde a coroa real será colocada sobre a sua cabeça. Quando estivermos com Cristo, não seremos mais abatidos. Jamais seremos estrelas fixas até que estejamos no céu. Quão grande será a felicidade dos santos glorificados! Eles têm uma visão completa de Deus. Aqueles raios brilhantes de glória, refulgentes, são lançados da bendita face de Cristo e irão deliciar e arrebatar os seus corações com alegria inefável. As aves de uma certa ilha são nutridas com perfumes. Após a morte, os santos serão nutridos para sempre com os aromas e perfumes do amor do seu Salvador. 2. O estado desesperado dos pecadores. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Salmo 78:32. O povo de Israel era chamado pelo nome de Deus. Os israelitas foram escolhidos dentre todos os povos da terra. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7:6. A outra parte do mundo era apenas refúgio, mas eles eram as joias de Deus. Os demais eram um deserto, mas eles eram o jardim especial de Deus. Vós me sereis um reino sacerdotal. Êxodo 19:6. Mas até Israel tinha uma mancha em seu nome. O texto estabelece uma acusação sombria contra eles. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Por que isso aconteceu? Deus tinha sido muito bom para com Israel. Ele havia concedido muitos favores a eles. Em Salmo 78:11-16, lemos: E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como um montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. Tudo isso era uma figura especial da proteção de Deus. A coluna de nuvem servia para conduzi-los e mantê-los livres do calor abrasador do pecado. A coluna de fogo deveria ser a tocha para os iluminar durante a noite. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Essa era chamada de comida de anjos, pois devido à sua excelência, os próprios anjos poderiam comê-la. Israel tinha a nata das bênçãos de Deus, porém, apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Então Deus lhes infligiu um castigo. Depois do sol da misericórdia, veio o trovão do castigo. A ira de Deus desceu sobre eles. Versículo 31. Essa ira foi especialmente no versículo 49. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Esses anjos destruidores feriram o povo com pestilência. No entanto, continuaram a pecar. Isso revelou os corações malignos daquele povo. Eles eram piores do que todos os medicamentos que Deus havia usado para curá-los. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. O texto se divide em 3 partes. 1. O crime de Israel, eles pecaram. 2. O agravamento do seu pecado, apesar de tudo isso. 3. A continuidade do seu pecado, continuaram a pecar. Doutrina. Nenhum dos líderes de Deus para com os ímpios prevalecerá com eles para fazê-los pararem de pecar. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Continuar a pecar, em primeiro lugar, é hediondo, pois demonstra um desprezo por Deus. Que Deus diga o que quiser. Apesar de tudo isso, os homens continuam a pecar. Isso é desprezar Deus e dar a ele o seu pior.
por que razão despreza o ímpio a Deus? Salmos 10, 13. Continuar a pecar é, em segundo lugar, cair em estado sem esperança, pois é pecar contra o remédio. Se nenhum meio que Deus usa prevalecerá, então as pessoas são incuráveis. Se um membro gangrenado não for cortado, não há socorro para o doente e esse deve morrer. Se nada fizer bem ao pecador e ele continuar a pecar, o caso desse homem está além da esperança. Não há outra saída, senão o inferno. Aplicação 1. Informação. Observe a cegueira de todo pecador. Ele não vê no pecado o mal que deveria fazer com que ele o abandonasse. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Até hoje o véu está sobre o seu coração. O pecado é a quintessência do mal, mas a pessoa não regenerada está envolvida pela ignorância. Se ela morrer no pecado, estará irrecuperavelmente condenada. Mas o ímpio brinca com a sua própria condenação e continua a pecar. O pecado não o tornou somente doente, mas insensível. Embora o pecado traga após si a morte e o inferno, o ímpio é tão cego que continua a pecar. Nós temos compaixão dos homens cegos, como devemos ter compaixão de todo homem sem a graça, a quem Satanás, o Deus deste mundo, cegou o entendimento. 2 Coríntios 4:4. O diabo transporta o homem mau como as pessoas carregam um falcão, com um capuz sobre a sua cabeça. Os homens ímpios vão encapuzados para o inferno, mas o ímpio não vê o perigo em que está envolvido. Ele é como um pássaro que se apressa para a armadilha e não vê o laço. Assim, Satanás lança as suas armadilhas sobre os ímpios e eles caem. 2. Observe o amor e a amizade entre o coração do homem e o pecado. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. O pecado é um prato apetitoso que os homens não podem deixar de comer. Ama os bolos de uva. Oséias 3:1. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Salmos 4:2. O coração e o pecado são como dois amantes que não suportam ser separados. Um pecador é um homem que mais nega a si mesmo, pois por amor ao pecado, ele nega a si mesmo uma parte no céu. Alguém poderia pensar, há tão pouco no pecado, porque ele deveria ser amado. Quem derramaria um perfume caro por um ralo? Quem usaria uma afeição tão preciosa quanto o amor para amar uma coisa tão imunda quanto o pecado? O pecado é um espinho na consciência e uma espada nos ossos. Nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Salmos 38:3. O que se corrompe perturba. No entanto, tão grande é o amor que um homem tem pelo pecado, que ele arriscará tudo pelas suas concupiscências, até mesmo a perda do favor de Deus e a perda da sua alma. 3. Veja a obstinação desesperada dos pecadores. Eles persistem no pecado de modo rebelde. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Embora Deus tenha pronunciado uma bênção e uma maldição, uma bênção sobre aqueles que abandonam o pecado e uma maldição sobre aqueles que continuam nele, contudo, eles escolheram a maldição em vez da bênção. Os ímpios são obstinados e resolutos. Continuaram a pecar. O coração do homem, por natureza, é como uma tropa que resiste na guerra. Embora sejam oferecidos termos de paz, embora esteja cercada e seja alvejada, ainda assim a tropa resiste. Assim, o coração do homem é uma tropa que resiste contra Deus. Embora Deus suplique, alerte e dispare balas contra a consciência, contudo, a tropa do coração resiste. O homem não será conquistado. É dito que ele tem uma fronte de bronze. No que diz respeito à sua impudência, e um tendão de ferro no que se refere à sua obstinação. Isaías 48:4. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. O pecador não é reformado nem mesmo por todos os juízos de Deus. É como metal que derrete na fornalha, mas que quando retirado dela, volta à sua dureza habitual. O Senhor enviou um juízo atrás do outro sobre Faraó. E embora ele parecesse estar derretido, Êxodo 9:27, esta vez pequei. No entanto, logo que foi tirado do fogo e a peste foi removida, ele continuou a pecar. Pecou ainda mais e endureceu seu coração. Versículo 34. Há alguns homens que, ao serem acometidos por uma doença,
e terem suas consciências despertadas a ponto de serem levados a uma visão do inferno e chegarem a sentir o cheiro do fogo e do enxofre, fazem promessas para que Deus apenas poupe suas vidas. Mas quando se recuperam, se tornam piores do que antes. Continuaram a pecar. Todavia esse povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Isaías 9:13. Não vos dei absolutamente nada para comerdes. Amós 4:6. Retive de vós a chuva. Versículo 7. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 10. Qual foi o pecado que abandonamos depois que todos os juízos de Deus vieram sobre nós? Não podemos mostrar a cabeça decepada daquela concupiscência que era como um Golias? Há tanto ateísmo e tanta dureza de coração nos homens, as suas almas estão tão apegadas às suas luxúrias que continuarão a viver em pecado obstinado até que Deus, por um poder milagroso, interrompa o seu curso, como fez com Paulo quando ia com cartas para Damasco. Atos 9:2. Quão terrível é a vil obstinação dos homens! Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Embora por vezes os homens estejam convencidos de que estão em um mau estado, contudo, as suas corrupções são mais fortes do que as suas convicções. Se um homem ímpio pudesse ser tirado do inferno e trazido de volta para uma condição de misericórdia, ainda assim, nessa segunda oportunidade, ele seguiria suas concupiscências e pecaria novamente, rumo ao inferno. 4. Observe como será difícil para as pessoas que continuam a pecar serem salvas. No início, o coração é mais sensível e temente ao mal. Porém, ao se manter no pecado, ele se torna insensível e duro, mais duro do que as pedras do rio. Ao prosseguir no pecado, um homem é levado a um estado tal em que despreza a palavra e resiste ao Espírito. A razão e a consciência estão unidas como prisioneiras com as correntes da cobiça. Ao prosseguir no pecado, o homem adquire o hábito do mal. Porventura pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13:23. O hábito de pecar entorpece a consciência. É como uma lápide colocada sobre um homem. Ah, como é difícil a conversão de quem ainda prossegue nas suas transgressões. A árvore que está muito enraizada na terra só pode ser arrancada com muita dificuldade. Quão dificilmente serão arrancados da sua condição natural aqueles que há muitos anos estão enraizados no pecado. Foi mais difícil expulsar o demônio daquele a quem ele possuía desde a infância. Marcos 9:21. 5. Veja a razão pela qual as orações dos homens não são ouvidas. É porque eles persistem no pecado. O pecado corta as asas da oração, de modo que ela não voa para o trono da graça. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:18. No original está: se eu olhar para o pecado, de modo a cobiçá-lo. Suponhamos que um homem jamais tinha uma ótima aparência. Contudo, se ele estiver infectado com uma peste, você não se aproximaria dele. Um pecador pode falar a Deus muitas expressões doces em oração, mas as feridas da peste ainda se manifestam na sua vida. Ele continua a pecar. Portanto, Deus não se aproximará para receber uma petição dele. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Malaquias 1:10. O pecado endurece o coração e ensurdece o ouvido de Deus. Os homens oram: Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Entretanto, embora continuem a orar, também continuam a pecar. Portanto, Deus ouve os seus pecados e não as suas orações. O Senhor ama as tristezas das suas pombas, mas considera as orações dos ímpios como em nada melhor do que o uivo de um cão. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas.
Oséias 7,14. A oração é um curativo soberano para uma alma ferida, mas o pecado mexe no curativo para que a ferida não cicatrize. As orações dos ímpios fazem com que Deus atente ainda mais para os seus pecados e seja ainda mais rápido na execução de sua justiça contra eles. Como diz Oséias 8, 11, 13. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei. Porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Os seus sacrifícios fazem Deus lembrar dos seus pecados. 6. A razão pela qual ainda sofremos é porque ainda pecamos. Espera-se a paz, mas não há bem. Jeremias 8,15. Esperávamos dias dourados, mas persistimos no pecado. Portanto, a mão de Deus ainda está estendida. Isaías 9,12. A maldade está aumentando. Há pecados na nação que sequer devem ser mencionados. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei, e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Ezequiel 24:13. Derramamos o óleo do pecado, por isso a ira de Deus continua a arder. Enquanto a medida do pecado aumenta, o frasco da ira de Deus se enche. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Portanto, ainda estamos sob a vara sombria da aflição. 7. Veja que a nossa desgraça já é excessiva. Estando separados de Deus, estamos indo para cada vez mais longe dele. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Cada pecado nos afasta um passo a mais de Deus. Eles se afastaram de mim. Jeremias 2,5. Quão longe estão de Deus aqueles que têm estado toda a sua vida vagueando para longe dele. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram. Salmo 58:3. Continuar a pecar é nos despedir de Deus e ir como filho prodígio para os chiqueiros dos porcos. Lucas 15:13. Quanto mais alguém se afasta do sol, mais se aproxima da escuridão. Quanto mais a alma se afasta de Deus, mais ela se aproxima da miséria. 8. Observe então como são vãs todas as resoluções de deixar o pecado e de se converter até que Deus mude o coração. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Muitos dizem a si mesmos: bem, agora eles se tornaram homens novos. Nunca mais farão como antes. Não ficarão mais bêbados. Não serão mais imundos. Infelizmente, eles têm o vento e a maré conduzindo-os para o inferno. E depois de pecarem pela primeira vez, já não sabem onde vão parar. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Que a mão pesada de Deus recaia sobre os homens. Embora sua força para pecar seja reduzida, ainda assim, isso não reduz a sua concupiscência. Quando envelhecem, as suas cobiças rejuvenescem. A menos que a estrela do dia da graça raie nos seus corações e os converta, eles jamais deixarão de pecar até que tenham pecado como o diabo. Uma bola, ao rolar colina abaixo, dificilmente parará no meio do caminho. 9. Veja como Deus conhece exatamente as impiedades dos homens. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Deus observou os pecados deles e a sua pena os registrou durante todo o tempo. Devido ao próprio ateísmo, as pessoas imaginam que certamente o Senhor não vê os seus pecados e que nem as responsabilizará por eles. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. Salmos 10:11. Mas ele conhece plenamente as ações dos homens. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem da minha face. Jeremias 16:7. Deus sabe como são graves os pecados contra o conhecimento, contra a misericórdia e contra o bom exemplo. Para Deus, o mundo é como um vidro claro e transparente. Ele vê a maldade de perto. Ele vê todas as operações pecaminosas do coração dos homens. Como podemos ver as abelhas trabalhando nos seus favos numa colmeia transparente? Teu pai, que
que vê em secreto. Mateus 6,4. Deus observa quanto tempo uma pessoa persiste na impiedade. Continuaram a pecar. Assim como o comerciante guarda o seu livro de contas e anota as dívidas nele, assim também Deus tem o seu livro de contas e escreve cada pecado no seu livro. O que formou o olho não verá? Salmos 94, 9. As nuvens não podem cobrir, nem a noite pode ser tão escura que dificulte a visão divina. Penso que o conhecimento de que o olho de Deus nunca está longe de nós deveria ser uma barreira contra o pecado. Ele examina minuciosamente as nossas ações. Podemos enganar os homens, mas não podemos iludir o nosso juiz onisciente. Deus há de trazer a juízo toda a obra. Eclesiastes 12, 14. 10. Veja a diferença entre o ímpio e o piedoso. Nada pode fazer um homem perverso deixar de ser mau. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. E nada pode fazer com que um homem piedoso deixe de ser santo. Ele continuará a ser piedoso. Embora possa haver tempos ameaçadores de morte, ele ainda orará e ainda amará a Deus. Daniel invocou seu Deus, embora soubesse que uma oração poderia lhe custar a vida. Daniel 6,10. Quanto mais salgadas forem as águas, mais os peixes manterão seu frescor. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Gênesis 6,9. Quando toda a carne se corrompera, Noé se apegou a uma conduta piedosa. Um homem piedoso continuará a ser piedoso, seja o que for que venha a sofrer. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. Salmos 44, 17. O ouro, mesmo que seja lançado ao fogo, mantém a sua pureza. Em Atos 20, 22b, 24, lemos: Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Embora os arqueiros disparem contra o homem piedoso, no entanto, o arco da sua fé permanece forte. Seja o que for que perca, ele permanecerá segurando a joia de uma boa consciência. Ele sabe que a coroa da verdadeira religião é a perseverança. E embora a perseguição traga a morte numa mão, a piedade traz a vida na outra. Embora a religião possa ter espinhos espalhados no caminho, os espinhos não podem ser tão agudos, uma vez que a coroa é desejável. 11. Veja a partir disso como é provocador para o Deus santo e zeloso que os homens persistam na impiedade. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Deus fala como se ele estivesse muito irado. O homem pode pecar uma vez por ignorância e então se arrepender quando conhece ao Senhor. Ou um homem pode pecar por paixão e então se lamentar quando a paixão acabar. Entretanto, persistir no pecado provoca demasiadamente a Deus e o faz clamar em alta voz por vingança. Avançam de malícia em malícia. Porventura, por estas coisas, não os castigaria? Jeremias 9, 3, 9. Todo pecado é traição contra a coroa do céu. Ora, quanto mais traições uma pessoa comete, mais enfurece o seu rei. Persistir em pecar é desafiar a justiça de Deus, é afrontá-lo diante da sua face, e tal afronta fará com que Deus desembainhe a sua espada. Essa mancha não está sobre nós? Não há entre nós aqueles que se habituam ao mal e persistem em rebeldia nas suas inimizades? Deus não nos castigará por essas coisas? Certamente a fornalha da Inglaterra está aquecendo. Infelizmente podemos suspeitar que Deus tem alguns outros juízos para trazer sobre nós. Ou Deus nos fará cansar dos nossos pecados, ou nos fará cansar das nossas vidas. 12. Veja aqui a natureza do pecado. Um pecado dá lugar a mais pecado. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Quanto mais pecavam, mais dispostos estavam a pecar. É uma maldição sobre o pecado que um ato de pecado prepara para mais pecado.
Está escrito em Oséias 13:2. Multiplicaram pecados. No hebraico, eles acrescentam pecados. Quando Jeroboão deixou de sacrificar o Deus verdadeiro, ele não parou por aí, mas formou bezerros de ouro em Dan e Betel para que o povo os adorasse. 1 Reis 12:29. Absalão prevaricou contra o seu pai e fez da religião uma desculpa para sua mentira. Esse pecado o preparou para a traição. 2 Samuel 15:10. A negação de Pedro a Cristo foi seguida por um juramento, e esse juramento foi seguido por uma maldição. Então começou ele a praguejar e a jurar. Mateus 26:74. Alguns pensam que ele amaldiçoou Cristo. Caim primeiramente invejou seu irmão. Depois a inveja gerou a ira, e a ira gerou o assassinato. Um pecado atrai mais pecado. Se você deixar sair um pouco de água de um cano, logo sairá um pouco mais. Como é perigoso dar lugar a um pecado. Um pecado conduzirá a caravana, e então multidões inteiras a seguirão. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Quando os atos de pecado são multiplicados, os homens vão para o inferno e jamais param de pecar. 13. Veja a paciência de Deus para com os homens. Eles persistem em pecar, contudo, apesar de se aborrecer deles, Deus adia o juízo muitas vezes. Muitas vezes desviou deles o seu furor. Salmo 78:38. Por quanto tempo Deus suportou o velho mundo? Ele insta com os homens pela sua palavra e pelo seu espírito. Deus ainda vem até eles com uma voz mansa. Busca castigá-los com seu amor. O Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Isaías 30:18. Deus não é como um credor apressado, que exige o pagamento da dívida e não dará tempo para o pagamento, e dele tempo para que se arrependesse. Apocalipse 2:21. O Senhor toca a trombeta durante muito tempo, antes que a sua vingança se cumpra. Ele vai dando a corda, ele dá a corda, até que chega uma hora, ele puxa essa corda e o ímpio se enforca na sua própria corda. O ímpio persevera no pecado e Deus persevera na paciência, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. 2 Pedro 3:9. A justiça de Deus diz: puna-os. A paciência de Deus diz: poupe-lhes por mais um ano. Quando Deus está prestes a punir, é porque ele já esperou por tanto tempo que está cansado de se arrepender, como falou o profeta Jeremias 15:6. Nós, desta nação, temos perseverado em nossos pecados, e Deus tem perseverado na paciência. Mas ele não agirá assim para sempre. Se continuarmos impenitentes, a paciência divina finalmente terminará. E por quanto mais tempo Deus reter o golpe, mais pesado ele o será. A paciência de Deus tem os seus limites. Há um tempo em que Deus dirá: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Gênesis 6:3. O anjo bradou: porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7, conforme Ezequiel 33. Sodoma foi a maravilha da paciência de Deus, mas se tornou o monumento da sua ira. O Senhor pode reter o seu golpe por muito tempo, mas se os homens forem irrecuperáveis e persistirem em pecar, fiquem sabendo que a vingança não está morta, mas apenas dormindo. Os pecados contra a paciência de Deus excedem os pecados dos anjos caídos. Portanto, a fornalha ardente será aquecida 7 vezes mais. 14. Veja o que justificará Deus ao condenar os ímpios. Eles persistem em pecar. Como Deus será justo quando pronunciar sentença contra os tais. Quando um ladrão continua a roubar e depois de ter sido repreendido, volta a praticar o roubo, como todos aplaudirão o juiz ao condená-lo. Os homens ímpios são dispostos a acusar Deus de parcialidade e de injustiça. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ezequiel 18:25. Eles pensam que é muito difícil que morram por comerem o fruto do prazer pecaminoso. Mas Deus dirá: não proibi que comessem desse fruto? No entanto, o comeram. Não apenas isso, mas continuam a comê-lo. Vocês persistem em pecar. O que podem dizer
quanto à razão pela qual não devem morrer. Os pecadores serão encontrados sem palavras, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Salmo 51:4. No último dia, um homem ímpio verá claramente que não há injustiça em Deus. O juiz é grandemente vindicado quando o prisioneiro, que está prestes a ser condenado, justifica o juiz e reconhece que a sua sentença de morte é justa. A consciência de todo homem ímpio colocará o seu selo da justiça do julgamento de Deus. 15. Vejam como a graça é poderosa, pois ela vence a corrupção e faz o coração odiar o pecado. Embora a alma de alguém que recebeu a graça de Deus tenha pecado em si, contudo não podemos dizer que tal pessoa persiste em pecar. 1 João 3,9. Ele não anda em pecado, pelo contrário, mantém um combate contra o pecado. Romanos 7,15. Gálatas 5,17. Embora tal homem possa cair em pecado, ele não se deita nele. Uma ovelha pode cair na lama, mas não se deita nela. Nesse sentido, podemos dizer que um filho de Deus está morto para o pecado. Romanos 6,2. Quão poderosa e soberana é a graça divina, pois ela divorcia uma pessoa do pecado. Se considerarmos o poder que o pecado tem sobre o homem, é um milagre que este possa abandoná-lo. O pecado é o eu de um homem. É como um membro do corpo do qual ele não se separa facilmente. O pecado é entretecido, incorporado à natureza de um homem. É tão natural para ele pecar quanto para o fogo arder. O pecado seduziu e roubou o coração. Agora, aquele pecado que obteve tal poder sobre o homem deve ser ferido e atacado em todas as suas fortalezas. Que maravilha é essa! Como isso pode acontecer, senão pela graça invencível? O Espírito atrai docemente, mas irresistivelmente. O Espírito atrai e conquista. A graça é suprema na alma. A graça é como um forte corrosivo que destrói a corrente de ferro do pecado. A graça repele e vence a corrupção. Assim mesmo, no que diz respeito a um homem que esteve sob domínio da corrupção, finalmente o pecado sai em retirada e é expulso. Por que isso acontece? Pelo poder da graça onipotente que operou nele uma transformação tão súbita. A graça desviou as forças do pecado e as fez recuar. 16. Veja a ingratidão sórdida dos pecadores. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Apesar de terem recebido favores tão claros e eminentes da parte de Deus, a coluna de fogo para os guiar e a rocha fendida para lhes dar água, a misericórdia não conseguiu, com toda a sua oratória, prevalecer para com eles a fim de que abandonassem as suas iniquidades. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Um pai dá dinheiro ao seu filho para que o obedeça. No entanto, ele continua a andar por caminhos maus. Assim, Deus poderia tirar os homens do pecado, dando sua misericórdia. Contudo, eles permanecem em suas cobiças. Que ingratidão! Que natureza má é aquela que não será ganha com amor. Os animais são amansados pela bondade. Isaías 1,3. Mas os pecadores não são. Os ímpios são piorados pela misericórdia de Deus. Eles, como abutres, extraem doenças desses perfumes. Os ímpios lidam com Deus como nós lidamos com o rio Tâmisa. O Tâmisa nos traz as nossas riquezas, o nosso ouro, as sedas e as especiarias, e nós lançamos toda a nossa imundície nele. É assim que os ímpios lidam com Deus. Ele lhes dá todas as suas misericórdias e eles cometem os seus pecados imundos contra Deus. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Como Bernardo disse, a ingratidão é a inimiga da salvação. Se a misericórdia não é um imã para nos aproximar de Deus, será uma pedra de moinho para nos afundar mais rápido no inferno. Nada é tão frio quanto o chumbo, porém, nada é mais escaldante do que ele, quando derretido. Nada é tão doce quanto a misericórdia de Deus. Contudo, nada é tão terrível quanto ela quando é abusada. Os pecadores nunca escapam quando a misericórdia faz a sua acusação. 17.
Veja a loucura detestável dos pecadores. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Embora tivessem sentido a aflição do pecado, um fogo foi acendido contra Jacó e furor subiu contra Israel. Salmo 78, 21. Contudo, eles persistiram em pecar. A víbora do pecado causou-lhes dor, mas eles a abraçaram novamente ao seu seio, em vez de pisar-lhe a cabeça. O pecado fez todo o mal que podia aos homens. Tirou-lhes a saúde, lançou-os na prisão e deixou-os à beira do inferno. No entanto, eles persistem em pecar. Os ursos lambem o mel ao redor da colmeia enquanto são picados pelas abelhas. Assim, por um pequeno prazer no pecado, as consciências dos homens são picadas e atormentadas. Contudo, persistem em pecar. Os homens ficariam irados se outros lhes chamassem de tolos. Mas a Escritura os chama assim. Provérbios 14, 9. Não, está chegando o momento em que eles chamarão a si mesmos de tolos. E então digas, como odiei a correção. Provérbios 5:12. O quê? Amei aquelas correntes que me prendiam? Como fui tolo. Como odiei a instrução. 18. Grandes tesouros de ira estão depositados para os pecadores não arrependidos. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2, 4-5. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. À medida que a culpa aumenta, a ira aumenta também. Cada pecado cometido é uma lenha para aquecer o inferno e fazer com que ele arda ainda mais. É lamentável que o homem viva no mundo apenas para aumentar os seus tormentos no inferno. Enquanto cometem novos pecados, estão sobrecarregando a si mesmos com mais correntes de ferro, as quais finalmente serão tão pesadas que eles não serão capazes de as suportar ou de livrar delas. Continuam a pecar. Misericórdia. Ah, pecador, saiba que por cada mentira que conta e por cada juramento que faz, você está apenas aumentando o seu tormento. Graças a Deus me livrei do espírito de mentira. Graças a Deus. Cada pranto que Satanás lhe serve vai aumentar a sua conta fatal. Cada vez que defrauda os outros e usa balanças enganosas, você torna a sua condenação mais pesada. Cada pecado é uma gota de óleo sobre a fornalha eterna do inferno. 19. Quão grande motivo aqueles que tiveram uma mudança operada neles têm para admirar a maravilhosa bondade de Deus, pois eles foram tirados de seus caminhos de pecado. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mateus 11, 26. Cristãos, vocês que são vasos eleitos por natureza, eram tão maus quanto os demais, mas Deus teve compaixão de vocês e os arrebatou como tições do fogo da mão de Satanás. Assim foi eu, meu Deus, glórias a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome. Deus os deteve em seu curso de pecado, talvez por uma flecha disparada a partir de um púlpito, ou talvez por colocar um espinho de aflição no seu caminho. Assim foi comigo. Deus colocou vários espinhos no meu caminho e me salvou. Assim como o anjo se interpôs no caminho para deter Balaão quando ele estava cavalgando, Números 22, 31, assim também Deus se interpôs no seu caminho e lhe deteve quando você marchava rumo ao inferno. Deus o converteu a si mesmo por meio do arrependimento. Aqui o estandarte do amor é demonstrado a você. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. 1 Timóteo 1,13. Literalmente, achei-me em misericórdia. Cristãos, por que vocês não estão entre aqueles que continuaram a pecar? Porque Deus tem tratado vocês com misericórdia. Eis a graça soberana, que os seus corações se derretam em amor a Deus. Admirem a sua recompensa real. Celebre o memorial da sua bondade. Coloquem a coroa de todos os seus louvores sobre a cabeça da livre graça. Pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. 20. Por fim,
Veja a partir disso como é razoável que Deus condena eternamente os homens pelo pecado, não só porque o pecado é praticado contra uma majestade infinita, mas porque há uma eternidade de pecado na natureza dos homens. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar. Se os homens vivessem para sempre, eles pecariam para sempre. Alguns acham severo que os homens devam sofrer o tormento eterno pelos pecados cometidos em poucos anos. Mas aqui há justiça e equidade. Os pecadores têm em si um princípio de pecado eterno. O seu estoque de corrupção nunca acaba. Eles têm um apetite insaciável pelo pecado, que é punido justamente com um verme que nunca morre, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:44. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Misericórdia, meu Deus. Apocalipse 16, 9 e 11. Maravilhoso, poderoso Deus, majestoso, toda honra e toda glória. Obrigada, Senhor, porque cheguei ao final de mais um capítulo. Senhor, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por esse ensino que tem me ajudado a vencer o pecado, a pisar na cabeça da serpente, Senhor, porque realmente, Senhor, se as tuas misericórdias não se renovassem todas as manhãs, eu já teria sido consumida, Senhor. Por isso que a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e são a causa de não sermos consumidos. Senhor, essa carne pecaminosa, essa carne que adora o pecado, essa velha herança de Adão que herdou por causa do pecado quando caiu no conto daquela serpente maldita, Satanás dos infernos, faz com que a gente viva até hoje, Senhor, nessa luta. É uma luta da mente que é carnal, a mente é carnal, é inimiga de Deus. O coração também é carnal, inimigo de Deus, porque é do coração que procedem muitos males, muitos enganos. É no coração que nasce o pecado, porque a palavra de Deus diz: o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominar. Jaz à porta do coração. Porque a tentação, ela nasce ali, dali do maligno, mas ela nasce ali dentro das nossas entranhas. Então, Senhor, se não for pela tua misericórdia, Senhor, se não for pela graça que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós na cruz, nos limpou, nos purificou como um cordeiro manso e humilde. E o Senhor me salvou, o Senhor me limpou, o Senhor me curou, o Senhor me limpou de tantos espíritos malignos, de mentira, de devassidão, de roubo, de furto. Não sei, Senhor, quantos espíritos malignos eu tinha, que o Senhor me libertou, mais do que Maria Madalena, talvez. E assim vive os seres humanos hoje aqui. A alma das pessoas está contaminada, está suja. A alma da pessoa está tomada por demônios, Senhor. Assim eu estava. O Senhor me libertou, me purificou, me limpou, me deu vida nova, me deu sono, me deu vestes de louvor. E, Senhor, mesmo assim, Senhor, ainda tem que lutar com unhas e dentes contra o pecado. Não com unhas e dentes, mas com as armas espirituais. Porque as nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Cristo para nos afastar do pecado, para que nós possamos pisar na cabeça dessa serpente maligna e não pecar contra Deus. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E se nós cairmos no pecado, se nós cedermos às nossas vontades, às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, e o pecado ele entra pelos ouvidos, ele sai pela boca, ele entra pelos olhos. O pecado ele entra por todos os orifícios, Senhor, do nosso corpo. E se nós realmente não sacrificarmos a nossa carne, não nos humilharmos, nós não podemos vencer, Senhor. E, Senhor, sem a tua ajuda, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não podemos vencer o pecado.
Nós não podemos vencer a carne. Nós não podemos vencer a concupiscência dos olhos, Senhor. A concupiscência da carne e a soberba da vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós temos que lembrar sempre que o Senhor Jesus, Ele já nos limpou, Ele já nos tirou do chiqueiro como porcos imundos e já nos trouxe para a sua mesa. Já nos deu um lugar à mesa. E o lugar na mesa é sentados, de cabeça baixa, humilhados e com a consciência da mente, do coração, de que Jesus já carregou nossos pecados na cruz. Jesus já fez todo o trabalho. Jesus, Ele já fez o trabalho pesado. Ele diz pra gente, carrega a tua cruz. Mas a palavra de Deus diz que o jugo é suave. Então, por quê? Porque a parte da cruz mais pesada, Jesus já fez. Jesus já fez todo o trabalho. Quando Ele disse, tetelestai, está consumado, está terminado, está terminantemente terminado. Ali Jesus já tinha feito todo o trabalho de nos limpar, nos purificar. Toda a ira de Deus já tinha vindo ali sobre Ele, sendo que aquela ira era para nós os pecadores imundos, sujos. Não para Jesus. Jesus era santo, mas Deus, Ele mandou a sua ira sobre o seu Filho para nos justificar, nos limpar do pecado. Portanto, Senhor, obrigada, Senhor, por nos libertar, nos purificar e por já ter vencido a batalha por nós. Sim, Jesus já venceu a batalha na cruz, já destronou Satanás e seus demônios. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo e precisamos ser santos, como Jesus era, porque a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Deus não nos tirou do chiqueiro, da mão do maligno, das correntes de Satanás, que nos puxava feito cachorros pelo pescoço para praticarmos pecados. Não. Deus nos chama para sermos santos. Santos. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém chegará a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque sem a tua ajuda, nós não venceremos nessa vida. E para chegarmos lá e ganharmos uma pedrinha branca com um novo nome, vestes brancas e o nome lá no livro da vida, e o Senhor falar, venha meu filho, aqui está o seu lugar, sentado ao meu lado. Nós precisamos realmente, Senhor, que as tuas misericórdias se renovem todas as manhãs e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos cubra desde a ponta dos nossos pés até a ponta da nossa cabeça, para que nós possamos realmente enxergar com os olhos de Cristo, falar com a boca de Cristo, ouvir com os ouvidos de Cristo, ter o coração de Cristo. É só a graça do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo que pode nos conceder tudo isso. Obrigada, Deus, para que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
de cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.